Amores, tudo bem? Meu nome é Letícia Rico, eu sou mentora de terapeuta, estudante de alta magia há muito tempo e eu vim trazer um tema que foi pedido lá no Instagram, que é da conexão com os cristais. Resolvi trazer sobre a magia elemental como um todo. Eu vou explicar um pouquinho mais profundamente para vocês entenderem quais são os cuidados que precisam ter. Fazer principalmente as simpatias, que são processos culturalmente trazidos com uma certa leveza, mas que precisam de cuidado, porque toda medicina necessita desse olhar com respeito, com cuidado. E a gente tendo protocolos de segurança é melhor, né? Vamos começar. Para começar a falar sobre magia, sobre simpatias e a segurança para atuar no campo da magia, né? Principalmente, o básico do básico é a gente entender o processo dos elementais. Quem são essas formas de consciência com quem a gente interage quando está pedindo alguma coisa, né? A nível de magia física. Assim, os elementais, eles são formas de consciência em evolução para chegar numa consciência que suporte, vamos falar assim, uma alma humana, tá? Então, todo mundo já foi elemental um dia, a gente tem um corpo elemental. A primeira forma de consciência que a gente tem é a forma do mineral, né? Então, a consciência, ela ocupa um corpo mineral, um cristal, uma pedra, uma rocha, e aí, nesse momento, a consciência desenvolve o aprendizado do que é ter um corpo físico. Quanto tempo a consciência fica conectada a esse mineral depende muito do quanto esse mineral está ajudando. Então, uma das possibilidades é que ele ajude o reino humano com os nossos pedidos. Então, eu chego no meu cristal, eu programo o cristal, que depois eu vou ensinar como programar aqui mais pra frente. Eu programo o cristal e ele começa a atuar na minha vida. O elemental que está conectado a esse cristal começa a atuar na minha vida. Então, ele se conecta comigo e ele atua na minha vida. E aí, os riscos disso é na hora da programação, a pessoa, por exemplo, não saber fazer programação direito e prender esse elemental de uma forma definitiva no próprio campo. Elementais presos ao campo, eles são nocivos, e é o que acontece muitas vezes na simpatia, porque a simpatia ela é passada de uma forma tão simplista, né? É a magia elemental de mãe para filha, assim, e às vezes nessa simplicidade do ensinamento, a gente acaba não levando muito a sério das consequências de se trabalhar com o elemental, porque como eles são formas de consciência muito puras, eles não têm responsabilidade sobre o que eles fazem. Eles obedecem o reino humano, né? E eles atuam nos outros reinos, elevando a vibração, os elementais em específico, como que fala? Harmonizam o campo, eles trabalham toda a estruturação do campo de Gaia, né? Então, eles por si só, sem que nenhum humano peça nada para eles vão ter um tempo de atuação. Aquela consciência vai ter um tempo de atuação. E aí, depois do cristal, por exemplo, ela continua evoluindo. E aí, ela evolui e ganha um corpo vegetal, uma planta. Aí, no corpo vegetal, o que essa consciência aprende? Ela traz o aprendizado do corpo físico e ela soma com o aprendizado da alimentação, porque o vegetal ele precisa da água, da fotossíntese para sobreviver. Então aí ela já tem dois campos dentro dessa consciência de aprendizado. A hora que ele terminar o tanto de atuação que ele precisa, ele passa para o outro nível, para o próximo nível, que é o elemental animal, né? Horas fazendo bagunça aqui para mostrar. Vem cá, Horas. Vem cá. Bagunça que você quer que eu mostre você no vídeo. Aí depois, o que acontece? Ele ganha um corpo animal. Esse corpo animal, ele tem emoções. Então já traz mais um aprendizado, o nosso corpo emocional, que é muito importante. Porque aí a próxima etapa é essa consciência se conectar com o corpo humano, né? Com uma alma humana. Então, essa consciência começa a evoluir através do ser humano. E a involução também é possível, de quando o ser humano ele passa 108 vidas dele degradando e
e não consegue evoluir essa consciência, vai deteriorando essa consciência, daí depois ele volta na roda como um animal, vai e recomeça todo o ciclo até chegar no mineral e depois recomeçar tudo de novo para poder ganhar o direito de um corpo humano, né? Isso é nível de consciência, nível cósmico ainda mais complexo. Mas por que eu tô falando disso? Por que eu tô falando da evolução da consciência? Porque é importante entender o porquê que esses elementais eles obedecem. Eles obedecem para gerar o Dharma deles. Então eles têm um tempo de atuação, se você pedir alguma coisa, eles vão trabalhar em você porque eles querem passar para o próximo corpo. Só que às vezes no processo de simpatia, no processo de programação errada, a gente prende a alma elemental, a nossa alma. Esse processo de prender causa doença, causa desequilíbrios emocionais, causa desequilíbrios em todas as áreas da vida, má sorte. E é o que acontece muito na simpatia, né? Que as pessoas falam, nossa, fiz uma simpatia pro amor, deu errado, né? Fiz uma simpatia pro amor e acabou que o dinheiro deu muito errado, acabou que eu sofri um acidente, acabou... Por quê? Porque esse elemental, ele é inocente, ele não tem muita noção, ele é instintivo. É como se fosse uma criança, ele é instintivo, bem aquele desenho dos gnomos, dos duendezinhos. E quando esse ser que é natural, que é livre, ele tá preso a um campo, a um corpo, sem prazo determinado de quando ele vai ser liberado, ele acaba virando tipo um gremlinzinho, ele fica do mal, ele inverte, né, que é o que a gente chama de elemental invertido no campo. Então, esse elemental invertido, ele tem as funções invertidas. Então, por exemplo, um cristal de quartzo, ele vai te ajudar a se conectar com os 7 raios, ele vai trazer cura, elevação, tudo. Quando você tem um elemental desse preso no seu campo, ele vai fazer todo o contrário, ele vai trazer doença, ele vai trazer... Então, assim, existem algumas religiões que falam que é coisa do diabo, que é ruim, não sei o que lá. Na minha visão, do meu entendimento, que já passei até por essas religiões, é uma pura preguiça. Então, ao invés de explicar que existe uma programação, que existe um respeito, existe um cuidado, fala assim, não mexam. Funciona também, porque é real. É real que pode ser nocivo se você não souber usar. Todas as medicinas, a gente tem que usar elas com muito cuidado, muito respeito. Porque tudo tem dono, né? Dito isso, quando alguém faz uma simpatia, um feitiço para outra pessoa, não necessariamente vai funcionar. Mas o elemental vai se aprisionar, tanto no seu corpo quanto no corpo da outra pessoa. Então você tem que colocar um decreto finito, né? Primeira coisa, libertar esse elemental em algum momento, depois que ele cumprir a missão dele. E tentar fazer travas de segurança e que você não se prejudique, não prejudique a outra pessoa. O que acontece muito é tipo, simpatia negativa, né? Eu atendo muita gente que, a pessoa, sei lá, fez uma simpatia para prejudicar o meu interagente. O interagente vem me procurar a anestesia para limpar, vem procurar as mesas e tudo. Aí beleza, a gente vai ver o campo da pessoa tá muito mais prejudicado do que o campo do interagente. O interagente sentiu, assim, 1/1000 do que a pessoa tá vivendo e do que ela vai viver. Por exemplo, a amarração amorosa tem um prazo de 7 anos, que a pessoa corre risco de vida depois disso. Então, é um preço muito alto. Então, agora que a gente já entendeu quais são os processos de consciência, por que os cristais obedecem a gente, eles obedecem porque eles querem passar de nível, vamos falar assim. Vamos falar sobre como nos conectar de forma consciente, de forma segura com os elementais. Eu vou falar primeiro dos cristais, porque eles têm mais etapas, já que eles são como se fossem pendrives, eles carregam informações, eles podem ser programados. Assim, comprei o cristal na loja, tá? Posso botar ele na testa? Não pode. Por quê? Porque ele pode ter tido uma programação da energia de quem minerou ele. As pessoas podem ter entrado pessoas na loja que rezaram ele. A pessoa que transportou podia estar com os pensamentos bem bizarros e pegou nele. Há 100 anos atrás alguém pode ter feito... Não dá.
além de tudo, tem a egrégora do cristal. A primeira coisa, a gente vai desprogramar esse cristal. A gente não sabe qual a informação que ele veio, a gente vai desprogramar. Outro momento que é necessário desprogramar o cristal. Você tá usando ele, alguém vai lá e põe a mão. Ele tá na sua casa, alguém vai lá e põe a mão. Porque você não sabe. Às vezes, mas essa pessoa, ela é maravilhosa comigo, ela não tem intenção ruim comigo. Beleza. Mas pode ter algum tipo de ser usando a pessoa como canal para se conectar no seu cristal. Então, por via das dúvidas, como não é todo mundo super consciente, né? Tocaram no seu cristal, você já faz uma limpeza da programação, refaz essa programação. Pode ser até um jeito do universo te dizer, ó, tá no momento de refazer. A desprogramação do cristal. É muito simples, tem que pegar um pote de vidro, precisa ser de vidro. Por quê? Porque outros materiais, eles absorvem a densidade, o vidro não. O vidro depois você vai poder usar com outra coisa. Então, é indicado que seja de vidro. Se você usar um outro tipo de pote, você tem que descartar ele depois. Pote de vidro, e você vai cobrir ele de sal grosso e vai deixar 7 dias, no mínimo, esse sal grosso ali para limpar o seu cristal e desprogramar tudo que tem nele. Feito isso, seu cristal tá limpo de programações. Feita a desprogramação, a gente vai reprogramar com a nossa intenção. Então, aí, nesse momento, existem várias formas de você se conectar com o cristal, né? Eu vou mostrar a forma que eu aprendi, que eu uso e que funciona pra mim. Então, eu coloco o cristal assim de frente pra mim e faço o sinal da cruz. Se o sinal da cruz não fizer sentido pra você, você pode se conectar de outra forma. Por exemplo, só colocando a mão sobre o cristal. Mas eu faço o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Sagrado Tetragramaton. Aí, coloco a mão em cima do cristal e faço o decreto. Aí eu fiz o decreto, beleza? Programei esse cristal, agora ele já sabe como que ele pode atuar para ganhar Dharma comigo e passar para o próximo nível dele. Esse cristal, como ele tem um corpo físico em Gaia, ele está sujeito à terceira dimensão. Porque o corpo físico dele está na terceira dimensão. Não significa que o elemental vibra tão baixo, né? Mas o corpo físico está na terceira dimensão. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tem tudo que está no físico tem a polaridade positiva e a negativa. Por isso que é importante colocar na programação que a gente se conecta somente com a polaridade positiva. Porque se você pegar o cristal solto e, vou me conectar com ele agora, vou meditar, você pode estar se conectando com todo o pessoal que está usando esse cristal pro mal. Como ele é uma chave de conexão, é como se fossem duas cápsulas que emanam a frequência. Quem faz feitiço pro mal, usando sangue, sacrifício, não sei o que lá. Essas pessoas, elas estão vibrando na densidade. Existem mais leis atuando sobre elas. Então, elas vão trazer uma frequência de karma, vamos dizer assim, sabe? Você simplesmente se conectar, se você pegar a polaridade negativa, simplesmente se conectar e se conectar com a polaridade negativa do seu cristal, você pode acabar se prejudicando, pode acabar sendo ruim para você, ao invés de ser bom, né? De te deixar bagunçado. Quando não tem uma intenção fixa, firmada, é mais fácil que se conecte com a egrégora negativa do cristal. Tá, então, programei o cristal. Agora, a próxima situação é usar ele normalmente e reenergizar ele. Então, de vez em quando, eu vou pôr ele na terra ou no sol. Eu vou só evitar que ele tome a luz da lua depois das 10 horas da noite, para não inverter a polaridade do elemental. Porque depois das 10 horas, tem outras forças atuando que não combinam com a frequência do cristal. E aí, esse elemental, ele de novo vira um gremlinzinho dentro da sua casa, no seu corpo, fazendo arte. Então, é interessante que tire. Tá, mas eu esqueci um dia e ele ficou a noite toda pra fora. Tá, então no outro dia você deixa ele no sol, faz de novo a sua programação, que você se conecta só com o elemental positivo. Tem o cristal, ele tá programado, vamos falar que esse esteja programado para prosperidade. Ele precisa andar comigo para atuar com prosperidade? Não precisa. Porque esse é o corpinho dele, tá? É pra onde ele vem de vez em quando. Igual a gente, quando a gente dorme, nós nos deslocamos do nosso corpo físico.
A nossa consciência não fica o tempo todo no corpo físico. Às vezes você tá assistindo TV, por exemplo, e tá assim. Sua consciência tá viajando. Ele tá, o corpo físico dele pode estar na sua casa e ele está atuando no seu corpo. Ele tá atuando no seu campo, está com você. Mas existe sim uma diferença energética no fato de ter um cristal perto de você. É bom ter de vez em quando um cristal na bolsa, no peito, no bolso. Por quê? Porque eles se colocam na frente de todos os ataques, de todas as formas de energia nociva. Não precisa ser alguma coisa para você. Pode ser passou por algum lugar que tá denso, que tá com uma energia esquisita, ao invés de direto bater em você, aquela energia, o cristal, o elemental, entendeu? Ele dá aquela afastada. Então, é bacana ter também. E para se conectar com um banho de ervas, com uma defumação, com um óleo essencial, é tudo a mesma coisa. Faz a sua conexão e faz o decreto do porquê que você está usando aquele elemental. Ah, mas é um chá de camomila. Mesma coisa, é um elemental, faça. Eu tô fazendo arroz e feijão, pode fazer, você pode abençoar também e se conectar com a cura daquele alimento. E não só comer de uma forma automática, que às vezes realmente vai te fazer mal. Eu faço muito isso, de aproveitar todos os momentos do meu dia, todas as conexões para transformar em sagrado, né? Para trazer a ritualística sagrada. Quando eu tô cortando uma coisa aleatória na cozinha, tô cortando uma cebola na cozinha, eu tô abençoando a cebola. Eu tô agradecendo, eu tô pensando o que eu quero que aquela refeição traga para mim, né? Qual a cura que eu tô precisando naquele dia, ou que é leve, que traga cura sem determinar qual. Então eu deixo bem aberto o campo pro elemental me ajudar os meus filhos, sem a necessidade do controle também, muito legal. E eu vou me conectando só com a polaridade solar, com a polaridade... E essa questão da alimentação é muito interessante, porque às vezes o interagente ele chega para mim e ele tá com o elemental invertido no corpo. Isso tá causando desequilíbrio na saúde, na mentalidade, na prosperidade, tudo. E a gente vai pesquisar, não é um feitiço que foi feito, é a alimentação. Por quê? Porque, por exemplo, um refrigerante que a gente toma é um elemental. Ah, você vai tomar um refrigerante de Guaraná. É o elemental do Guaraná que passou por um processo de máquina, né? E nesse processo de máquina é como se o elemental ele assustasse. E ele fica invertido, ele vira o gremlinzinho doidão, que fica ali, desorientado. Ele se conecta no corpo da pessoa e traz malefícios, sabe? Só que esse tipo de elemental, quando ele não tá programado especificamente para você, através de processo ritualístico, é mais fácil de eliminar. Você consegue eliminar pisando na terra, tomando um banho de cachoeira, você já libera ele. E também dá para fazer isso através da radiestesia e dos processos de ativação que eu tenho aqui no YouTube. Então é mais tranquilo fazer essa manutenção da saúde, caso sua alimentação não esteja super equilibrada, ou mesmo por manutenção. Muito as placas de anti-magia na cozinha. Eu já fiz um vídeo sobre isso, posso deixar aqui na legenda o vídeo, embaixo dos alimentos e tudo. Mas também uso as ativações. Tem a ativação de limpeza, de proteção da casa, que é para isso. É para organizar esses elementos, né? Não só os elementais, tem outros tipos de energia que às vezes atuam de forma densa na casa, mas que é para organizar o campo como um todo. Então é isso, espero que esse vídeo seja útil, que dê alguns insights para vocês, me digam se gerou alguma dúvida, se surgiu alguma coisa, que eu posso fazer outro. Se esse tipo de assunto interessa a vocês, se eu devo trazer mais assuntos relacionados à magia, a ensinar mesmo, ou se vocês gostariam só dos processos, vão me deixando, me orientando de qual caminho vocês querem que eu foque. Gratidão!